Bem, pessoal, falar para vocês do Meloxicam, que é um anti-inflamatório da década de 90, então ele é relativamente antigo, que é muito utilizado para paciente com artrite, com dores lombares, dores articulares, né, artrite reumatoide, e ele é muito prescrito e muito utilizado. Vamos lá, só para você entender qual foi o desenvolvimento dele, então ele é relativamente novo, é, se você for imaginar, né? Ah, Júlio, tem mais de 30 anos, né? Ou quase 40 anos, tudo bem. Então não dá para dizer que é um remédio tão novo, mas quando a gente olha que a gente usa anti-inflamatório, né, do início de 1920, 1930, que há muito tempo desenvolvimento, ele é relativamente novo, olhando por esse aspecto, né? Mas qual o grande fator dele? Né? Todo paciente que toma anti-inflamatório fica muito preocupado com os efeitos colaterais gastrointestinais. Por quê? Ele é um anti-inflamatório não esteroidal, que ele age justamente para reduzir a inflamação do corpo. Essa é a lógica de todos os anti-inflamatórios, né? Mas ele tem uma seletividade melhor pela COX-2. O que é essa confusão de COX-1, COX-2? Ah, Júlio, eu vi que o anti-inflamatório pode dar problema renal e problema gastrointestinal. Correto? Corretíssimo, né? O grande medo e preocupação da gente quando usa um anti-inflamatório do paciente em longo prazo, como assim longo prazo? Se você utilizar um anti-inflamatório qualquer que seja ali, por 7 dias, 10 dias, dificilmente você vai ter efeito colateral importante. A grande preocupação da gente é que a gente usa anti-inflamatório, às vezes, para o paciente que tem dores crônicas. Por exemplo, quando eu passo um paciente que tem uma doença osteoarticular, dor na coluna, eu sei que o remédio não vai melhorar a doença dele, não vai curar a doença dele. Se eu estou usando um anti-inflamatório que o paciente está com a dor por causa de uma inflamação, de uma pancada, tudo bem. Mas esse paciente de uso crônico, o medo da gente sempre é porque o paciente vai tomar aquilo cronicamente, ele vai ter um prejuízo, pode ter renal, pode ter gastrointestinal no longo prazo. E o que o médico vai decidir, como ele vai decidir o uso ou não desse remédio? Em primeiro lugar, esse paciente tem um potencial risco de ter essa doença, por exemplo, o paciente já tem gastrite, já tem, você evita, porque aquilo vai potencializar. O paciente cheio de comorbidade renal, você também vai evitar, porque aquilo pode potencializar. Então, tudo vai depender do contexto. E também o tempo de uso. Então, o meloxicam ele entra neste contexto, né? Ele tem uma certa seletividade, mas ele não é isento de risco. Qualquer anti-inflamatório não esteroidal vai ter esse risco de dar problemas, tanto no rim quanto o gastrointestinal. Alguns, como esse, por ter seletividade, é um pouco melhor. Saíram alguns trabalhos, alguns questionários, a risco de trombose, eu vi que veio estudo e tal, que aumentou o risco de AVC, de fato, tudo vai ser o contexto. Todos os anti-inflamatórios e muitos anti-inflamatórios que surgiram, também teve alguns que achou, especial esses seletivos, que alguns estudos de longo prazo acharam um pequeno aumento de alguns riscos de trombose. E aí o médico vai avaliar no seu caso. Ou seja, não é fator de risco, não é critério de exclusão do uso do remédio o fato de você ter tido ou ter algum problema gastrointestinal ou problema renal, mas provavelmente o médico vai tentar outra medicação. Então tudo vai depender do contexto. A mesma coisa, Júlia, eu tenho risco cardiovascular aumentado, tomar anti-inflamatório pode piorar? O médico vai analisar na sua situação e escolher. Ou seja, aqui nos comentários, toda vez que eu faço vídeo de remédio, o Meloxicam mesmo, eu tenho um vídeo de uns 3, 4 anos que eu fiz, e sempre surge o comentário da mesma forma. Ah, eu tive tal efeito colateral, eu tive... Isso é bom vocês colocarem, porque os efeitos colaterais existem. Ainda mais esses remédios que são utilizados muito. O Meloxicam é dos remédios mais vendidos no Brasil. Sempre que aparece aquela lista dos remédios mais procurados, mais vendidos, vai estar anti-inflamatório, e o Meloxicam está um deles. E, obviamente, com milhares de pessoas usando, os efeitos colaterais vão aparecer. Qual o maior risco que aí você não pode cometer? É usar sem recomendação médica. Porque tem muito detalhezinho que às vezes a gente médico passa para o paciente e está passando na nossa cabeça. Tem médico que fala mais, outro fala menos, eu mesmo sou de falar demais, né? E às vezes eu explico, e às vezes o médico está analisando o seu caso, não verbalizou isso e passou, mas ciente de que existe algum risco gástrico, algum risco renal. E se você não faz acompanhamento no longo prazo, você não vai saber disso. E muitas vezes pode ter um efeito colateral usando de forma equivocada, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu faço mais vídeo do Meloxicam ou de outro anti-inflamatório que você queira. Abraço. E eu tenho uma playlist só de anti-inflamatório. Se você quiser, coloca aí que você encontra os outros também.